Sexta-feira marcada por definições e mudanças muito importantes na fórmula do Campeonato Gaúcho 2025. Agora o Gauchão será dividido em 3 grupos, cada grupo com 4 times. No grupo do Internacional ficou definido Inter, Pelotas, Caxias e Ipiranga. Só que o Inter não vai enfrentar nenhum destes 3 clubes do grupo. Isso porque cada grupo enfrenta os outros 2. Ou seja, o Inter e os 3 times do seu grupo enfrentam as 8 equipes dos outros 2 grupos. E cabe ressaltar, não tem ida e volta, não tem turno e retorno. Será tudo feito em um turno só. 8 partidas. Após essas 8 partidas, estes 8 confrontos do turno único, o Gauchão já vai diretamente para a fase semifinal. As semifinais serão disputadas, obviamente, entre o primeiro colocado de cada grupo, ou seja, o primeiro colocado do grupo A, o primeiro colocado do grupo B e o primeiro colocado do grupo C, e também o melhor segundo colocado de todos os grupos. Essas 4 equipes formarão a fase semifinal do campeonato e depois as 2 melhores passam para a final e aí será definido o campeão. Com essas mudanças definidas, o Campeonato Gaúcho vai ocupar menos datas no calendário. No ano passado ocupou 16, neste ano reduz para somente 12. O Campeonato Gaúcho vai começar no dia 22 de janeiro e deve terminar no dia 16 de março. Ou seja, um gauchão mais enxuto, com menos datas, com uma duração de menos de 2 meses. Então, ano que vem, não vai ter barbada no Campeonato Gaúcho, vai ser vapt-vupt. Pô, essa daí só os mais velhos se lembram, né? Mas enfim, vai ser muito rápido e somente o primeiro colocado de cada grupo e o melhor segundo colocado dos 3 grupos que vai passar para a próxima fase. Então, não dá para bobear, qualquer erro pode ser fatal e é muito importante que o Inter entre focado nesse campeonato. Eu já dei minha opinião sobre o Gauchão, acho o campeonato completamente desnecessário, mas como o Inter vai disputar, assim como seu maior rival, o Grêmio, também vai disputar, o Inter tem a obrigação de entrar na ponta dos cascos e vencer. Afinal, não vence desde 2016. É muito tempo sem vencer sequer um campeonato gaúcho, sequer um campeonato estadual. E na semana passada, o Luciano Oxman, presidente da Federação Gaúcha de Futebol, concedeu uma entrevista para a Rádio Band e falou sobre a possibilidade de premiação para o campeão do Gauchão. E novamente nós não teremos premiação nenhuma. Os times somente receberão cotas de televisão, mas nada mais. Ou seja, se o Inter acabar em primeiro ou se quer passar para a fase semifinal, obviamente isso não deve acontecer, mas se sequer passasse para a fase semifinal do Campeonato Gaúcho, receberia exatamente a mesma quantia, a mesma cota de televisão. E o presidente da federação ainda complementou dizendo que não tem como pagar premiação para a equipe campeã porque a federação não tem renda para este campeonato. Recebe somente 23 milhões de reais da televisão, de direitos da televisão, que é distribuída entre os clubes, que é distribuída entre Inter, Grêmio, Juventude e os outros clubes do interior. Então que diante disso é impossível pagar premiação. E aí eu sei que tem grande possibilidade de tu discordar de mim, e tá tudo bem, mas ao meu ver, o Gauchão deveria acabar. Não deveria existir mais. E eu sei que alguns defendem, não, mas tem que mandar primeiro na própria terra, tem que mandar no estado, o Inter tem uma tradição muito grande em gauchão, e eu entendo tudo isso. Mas vamos falar de maneira racional, vamos tirar um pouco a paixão, o pensamento mágico de ser dono do estado, deixar um pouquinho de lado e pensar com a razão. O que o gauchão hoje agrega? Vamos pensar por isso. Primeiro ponto, desportivamente. Obviamente, já que o Inter vai disputar, a gente quer que o Inter ganhe o Campeonato Gaúcho. Mas se ganhar, tira o Inter da fila de títulos importantes? Não vai tirar. Mesmo se o Inter vencer o Campeonato Gaúcho ano que vem, a cobrança vai seguir crescendo, a cobrança vai seguir acontecendo para que o Inter volte a ganhar um título de expressão. Um Campeonato Brasileiro, uma Copa do Brasil, uma Copa Libertadores da América. Então, mesmo ganhando o estadual, essa pressão não vai acabar. Mas vamos pensar no pior cenário, que o Inter não vença o Campeonato Gaúcho novamente no ano que vem. O que acontece? Daqui a pouco, uma temporada que poderia ser promissora
já cai naquela desconfiança. Afinal, já começou não vencendo novamente o Campeonato Gaúcho. Já pode mexer com a confiança do torcedor, pode mexer com a confiança do elenco e já colocar, ainda no mês de março, uma crise no clube, mesmo tendo todo o ano pela frente. Então é algo que o Inter não tem vantagem nenhuma. Se ganhar, a cobrança continua por títulos maiores e se perder, acaba criando uma crise ainda no mês de março. Agora vamos falar sobre a parte financeira. É um campeonato que não paga premiação. Tanto faz se ganhar ou se perder financeiramente, não vale nada. E tu pode me dizer, não, mas paga cotas de televisão. As cotas de televisão pagas pelo Campeonato Gaúcho pro Internacional não pagam sequer um mês da folha salarial do Inter. O que o Inter recebe de cota de televisão no Campeonato Gaúcho não paga um mês da folha salarial, sendo que o Inter fica focado neste campeonato por quase 2 meses. Ou seja, é um campeonato que não agrega sequer financeiramente. Então não agrega nem desportivamente e nem financeiramente. E agora vamos falar sobre logística. É um campeonato que começa em meio a uma pré-temporada. Os jogadores recém estarão voltando de férias, retomando a forma física e já deverão começar num ritmo alto de competição. Embora, obviamente, o nível técnico do Campeonato Gaúcho não seja um primor, seja até meio baixo, mas é uma competição. E a gente tem que falar dos gramados de muitos desses times do interior. A gente sabe que as condições dos gramados são muito ruins na maioria desses estádios do interior. Gramados cheios de buracos, muitas vezes sequer estão em condições de realmente receber um jogo profissional. A gente já falou diversas vezes por aqui. Aí vamos pegar um exemplo prático. O Inter fez um investimento enorme em Borré. Fez um investimento enorme para trazer esse jogador. É um jogador caro, com salário muito alto. Vai colocar para jogar, dando exemplo lá muito hipotético, tá bom? Só dando um exemplo qualquer. Para jogar contra o São Luís em Juí, com gramado ruim, todo esburacado, início de temporada. O Borré vai lá e torce o pé num gramado desses, ou daqui a pouquinho se lesiona devido a uma falta para algum jogador mais brucutu, que a gente sabe que o ritmo do gauchão é muito pegado, tem que parar 5, 6, 7 meses. E aí? Quem é que paga esse prejuízo para o Internacional? Quem é que paga de daqui a pouquinho este risco de o Inter perder jogadores importantes, onde foram feitos investimentos muito altos, em um campeonato que sequer paga qualquer premiação? Então, além de tudo, o clube acaba assumindo um risco completamente desnecessário. E o último argumento que alguns usam para me falar em relação a isso. Bom, não, mas o Campeonato Gaúcho, as equipes do interior dependem do gauchão para sobreviver. E eu concordo contigo em relação a isso. E o que eu vou falar agora pode ser bem forte, pode parecer bem egoísta, não me entende mal. Mas mesmo eu sabendo disso, me desculpa o palavreado. Cada cachorro que lamba sua caceta, como diz no filme Tropa de Elite. A minha preocupação não é com os times do interior, é com o Internacional. Se o Inter daqui a pouquinho perde 1, 2 jogadores importantes no Campeonato Gaúcho pro restante da temporada, ou por meia temporada por causa desse campeonato, eu tenho certeza que nenhuma equipe do interior vai se importar com o Inter. Nenhuma equipe do interior vai se importar se isso daí comprometer algum jogador importante pro restante da temporada ou pra parte dela. Então por que o Inter e o Grêmio, a dupla Grenal, tem que ficar sustentando esse campeonato nas costas? Então, assim, ao meu ver, não tem nada que agregue, não tem nada que justifique a existência ainda do Campeonato Gaúcho. Nas principais ligas do mundo, futebol inglês, futebol italiano, futebol espanhol, não existe campeonato estadual. Somente aqui existe. Então, assim, se ainda pagasse uma boa premiação, se ainda fosse bom financeiramente, até vai, tudo bem. Futebol, além de paixão, é negócio. O clube precisa de dinheiro. Mas é um campeonato que paga pouquíssimo de cota de televisão, não paga nada pro campeão, pode criar uma crise antecipada caso não vença. Se vencer, não muda em nada a vida do clube e ainda o clube assume riscos muito importantes que podem comprometer jogadores pro restante da temporada. Então, ao meu ver, é um campeonato que não deveria mais existir, que não deveria o Internacional dar tanto foco nele, dar tanta importância nele, mas como tá lá, como a gente sabe como é a rivalidade no Rio Grande do Sul, como a gente sabe como é a rivalidade Grenal, já que o Inter vai jogar, vai ser obrigado a disputar para ganhar,
e torçamos que vença. E agora, antes da gente finalizar, eu quero abrir o espaço para debate por aqui. Eu dei minha opinião. E se tu discorda, tá tudo bem. O espaço está aberto para a gente ter esse debate saudável. Tu concorda comigo em relação ao Campeonato Gaúcho? Ou tu discorda? Se tu discorda, coloca os teus argumentos por aqui, não tem problema nenhum. Vamos trocar aquela ideia, vamos abrir esse debate saudável e bacana aqui no campo dos comentários. E se tu ainda não é inscrito no canal, tá chegando agora, tá conhecendo agora, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. E muito importante, deixa teu like nesse vídeo que ajuda demais. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!